Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais importantes e, olha, talvez um dos mais libertadores da teologia cristã, a justificação. Parece um nome complicado, né? Mas entender isso como achar a chave que abre todas as outras portas. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para começar, vamos pensar numa metáfora. Imagina que a graça e a fé são palavras. Palavras super importantes, Coro. Mas a justificação? A justificação é a gramática. É a sintaxe que pega essas palavras e conecta tudo, dando um sentido real e, digamos, oficial na nossa relação com Deus. Sem essa gramática, seriam só palavras soltas, sem uma frase completa. E para a gente organizar essa conversa, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro vamos explorar essa ideia da sintaxe da salvação. Depois a gente entra num tribunal para entender o que é esse veredito divino. Em seguida, descobrimos por que tudo isso é um presente. E para fechar, vamos ver como a fé realmente entra em ação. Então, começando com o nosso primeiro ponto, a sintaxe da salvação. É aqui que a gente entende as regras do jogo, sabe? O sistema operacional que organiza a nossa conexão com Deus. E aqui a gente aprofunda essa ideia. A justificação é o que valida o relacionamento. É o que transforma um sentimento, uma crença, em um status legal, legítimo, diante de Deus. É a estrutura que faz a casa parar de pé. Sem ela, tudo desmorona. Agora, a gente muda de cenário. Saímos da aula de gramática e entramos direto em um tribunal. E essa mudança é fundamental, porque a justificação não é sobre se tornar uma pessoa melhor aos pouquinhos, sabe? É sobre uma declaração legal, imediata, tipo caso encerrado. Essa passagem de Romanos é a chave de tudo. O apóstolo Paulo basicamente pergunta: e aí, a gente tem do que se gabar? Dá para tirar a onda? E a resposta é um sonoro não. E por quê? Porque o veredito de inocente não vem do nosso esforço, do nosso mérito. Vem da nossa fé em outra pessoa, em Cristo. Isso simplesmente acaba com qualquer tipo de arrogância. Então, essa distinção é o ponto central. Muita gente acha que justificação é um processo para a gente ir virando uma pessoa boazinha com o tempo. Não é. É um ato único, um decreto. É Deus batendo o martelo e declarando justo, não com base no que a gente fez, mas no que Cristo fez no nosso lugar. E aqui entra um termo que parece técnico, justiça forense. Forense só quer dizer que tem a ver com um fórum, um tribunal. A ideia é que a justiça perfeita de Cristo é imputada, ou seja, ela é transferida, creditada na nossa conta bancária espiritual que estava completamente no vermelho. No exato instante da fé, nossa conta fica positiva com uma justiça que não é nossa. Isso nos leva direto para a terceira parte. Se essa declaração não é baseada no que a gente faz, como ela é paga? Como a gente recebe esse crédito todo? A resposta é simples e ao mesmo tempo de explodir a cabeça. É um presente. A lógica aqui é muito clara. Tudo começa com a graça, que é um favor que ninguém aqui mereceu. A fé não é o dinheiro para comprar o presente. A fé é a mão que a gente estende para receber. E o resultado de tudo isso é a salvação, que no fim das contas é um dom, um presente de Deus. A fé não compra nada, ela só recebe. E este slide resume tudo em 4 palavras. Não vem de obras. Por que essa frase é tão martelada? Pensa bem, se a salvação dependesse nem que fosse 1% do nosso esforço, ninguém conseguiria. A régua seria alta demais. O fato de ser um presente gratuito é o que torna tudo isso possível. E com isso, a gente chega na nossa última sessão. E aqui entra uma dúvida clássica. Se é tudo pela fé e não por obras, então as nossas ações não importam? Isso nos joga bem no meio de uma briga de gigantes entre os apóstolos Paulo e Tiago. Então, temos um quebra-cabeça. De um lado, Paulo diz que somos justificados pela fé. Do outro, Tiago diz que a fé sem obras é morta. E aí? Eles estão se contradizendo? Ou será que eles estão só olhando para a mesma verdade, mas de ângulos diferentes, como as duas faces de uma moeda? E aqui está a solução. É brilhante. Paulo está focado na raiz, no que acontece lá no tribunal celestial, na nossa relação vertical com Deus. É a fé que nos justifica ali. Já o Tiago está focado no fruto, em como essa fé se mostra no mundo real, na nossa relação com as pessoas. Ele está falando da evidência que todo mundo pode ver. A declaração do Tiago é pesada. Uma fé que não produz nada, que não muda o jeito de agir, que não gera compaixão. Bom, essa não é uma fé de verdade. É como uma árvore que tem folhas, mas não dá fruto.
Por fora parece viva, mas por dentro está morta. Tiago faz uma distinção muito afiada. Existe a fé dos demônios, que é só intelectual. Eles acreditam nos fatos sobre Deus, mas isso não os transforma. E existe a fé que salva, que é genuína, que muda a pessoa de dentro para fora e, inevitavelmente, transborda em ações. Então aqui a gente amarra tudo. As boas obras não são a causa da nossa justificação. Elas são a consequência, a evidência, a prova de que a justificação já aconteceu. Ninguém é salvo porque faz coisas boas. Mas quem é salvo? Essa pessoa inevitavelmente faz coisas boas. É o sintoma da saúde espiritual. E para fechar, fica essa reflexão no ar. Se o veredito já foi dado lá no tribunal, de graça, como é que o nosso dia a dia, as nossas atitudes, se tornam a evidência que o mundo inteiro pode ler? Como a gramática interna da salvação se traduz no poema visível da nossa vida? Fica a reflexão. Até a próxima análise.